Então, vamos lá. Muito bom. Vamos falar então de checklist de processo. Gente, lembrando que assim, apesar do nome treinamento, é um bate-papo para que vocês tirem as dúvidas que vocês têm. Então, cada mês a gente escolhe um tema diferente e aproveitem esse momento para esclarecer aquilo que está nebuloso, né? A gente vai aqui batendo papo, conversando e aproveitem esse momento rico para que vocês consigam entender ali tudo que acontece. Vou compartilhar aqui minha tela com você. Esse daqui é o documento que a gente chama, então, de checklist de processos. A gente elabora um checklist de processos para cada processo que a gente definiu dentro da empresa, né? Então, quando a gente olha ali, toda organização, ela precisa ser gerenciada por meio de processos que eles vão executando a transformação, né, do que a gente começa lá na empresa até a entrega final. Então, se a gente está falando de uma construção, a gente pega um terreno vazio e entrega um terreno com uma construção que vai ser utilizada por N utilidades ali. Dentro dessa lógica do terreno até a entrega, a gente tem, espera aí, dentro desse processo, dentro desse macro processo, a gente tem vários subprocessos que vão acompanhando todo esse trabalho. E cada um desses processos, desses pequenos processos que acompanham esse grande macrofluxo da empresa, eles precisam, e tem uma característica que é muito relevante. Esses processos, eles precisam ser autônomos, independentes, mas interrelacionados. A gente tende a antecipar o interrelacionado antes do autônomo e do independente. É um erro. Os processos, eles precisam ter vida própria, eles precisam ter começo, meio, fim e se relacionar de forma intensa, de forma clara. Então, ele precisa fazer a conexão real com todos os outros processos da empresa. Então, é quando a gente fala que a gente precisa que os processos eles sejam coerentes. Então, a passagem, né? Então, quando a gente fala que tem um gargalo num processo, a gente pode ter tanto gargalo no meio do processo, como a gente pode ter gargalo na passagem de bastão. O que é um gargalo de passagem de bastão? É quando eu estou entregando um processo para alguém e o que o outro processo precisa não é exatamente aquilo. A gente chama isso de requisitos de saída e eu vou aos poucos contextualizando tudo isso para vocês. Mas dentro dessa categoria principal, que eles precisam ser autônomos e independentes, a gente precisa a gente precisa disponibilizar essa autonomia para o gestor de entender esse fluxo de tudo o que acontece. Por isso que a gente tem um checklist de processos para cada processo, para que a gente consiga entender começo, meio e fim, onde ele começa, onde ele termina, da onde ele vem, para onde ele vai. E que o gestor ele consiga ter autonomia de ação dentro daquela área de atuação. Então vamos lá, vamos entender, né? Vamos conectar todos esses pontos. Aqui eu peguei o checklist de processos da área de gestão da qualidade. Então imagina que se você estiver fazendo esse checklist de processos de... vou mudar aqui. Ó, se você estiver fazendo um checklist de processos do processo financeiro, por exemplo, você não vai ter aquelas abas iniciais. Então vai ter aqui o mapa de processo, vai ter as informações gerais, ele vai estar numa ordem, vai ter as informações gerais, vai ter o mapa de processo, vai ter o indicador, vai ter o plano de ação, vai ter gestão de mudanças e vai ter o OPR aqui. Então, se você tiver, como a gente está falando de qualidade, eu vou trazer tudo para a gente ter a visão completa do documento. Como que começa o checklist de processos, então? Por onde que ele vem? Começa por a gente entendendo tudo que acontece. Nome do processo, ou seja, lembrando que processo não é departamento, tá? Lembrando que o processo, normalmente ele é transversal. Existem mais de um departamento que participa desse processo. Quando a gente fala, então, do processo de gestão da qualidade, né? Quando a gente olha para isso, quem que vai ser o cargo responsável por ele? Normalmente vai ser o gestor da qualidade, né? Vou colocar aqui o meu nome aqui,
Só para a gente, porque eu sou gestora da qualidade na Templum também. Qual que é o objetivo do processo? O objetivo do processo, aqui, eu vejo muita falha no preenchimento de objetivo. Que normalmente as pessoas colocam em objetivo do processo as atividades principais daquele processo. Utilizar, por exemplo, o nome, o exemplo financeiro que foi que a gente falou. É comum que no objetivo do processo esteja pagar as contas em dia, por exemplo, realizar contas a pagar e receber, por exemplo. É muito comum. Se a gente vai, por exemplo, para processo de compras, é comum falar fazer as compras da empresa com o menor custo possível. Se a gente vai para o processo de recursos humanos, fazer o processo de recrutamento e seleção, por exemplo. Só que quando a gente fala do objetivo do processo, é para que ele existe. Ou seja, se a gente deixar, vamos supor que a partir de amanhã esse processo vai deixar de existir na sua empresa, processo financeiro, ele deixa de existir. Qual vai ser o resultado que vai automaticamente cair na sua empresa? O que vai deixar de ser feito, não enquanto atividade, mas enquanto resultado? A primeira coisa, se a gente tirar o processo financeiro, a primeira coisa que vai acontecer é a gente ficar sem visibilidade de projeção de futuro. Financeiro, ele obviamente, ele tem uma ação ali, ele olha para o retrovisor, então a gente vê muito o que passou, porque a gente tem que pagar, e tem que fazer a contabilidade e tudo mais, mas o principal objetivo do financeiro é nos dar projeção de futuro. Se a gente tira o processo financeiro do fluxo de caixa de gerenciamento, eu não sei o que vai acontecer na próxima semana, eu não sei o que vai acontecer no próximo mês, e sem ter a visão de futuro, eu começo a não saber o que eu posso, o que eu não posso fazer. Então, o objetivo do processo financeiro não é pagar as contas em dia. O objetivo do processo financeiro é dar uma visão de futuro, é disponibilizar, garantir que os recursos estejam disponíveis, é garantir que a visão do futuro esteja apta para que eu consiga tomar decisões. Esse é o objetivo do processo financeiro. Quando eu tenho um processo de compras, por exemplo, o meu objetivo do meu processo de compras não é fazer as compras. O objetivo do processo de compras é garantir a produção, porque se eu não tenho as compras feitas da forma como foi feita, eu vou impactar na minha produção. Por exemplo, ver a parte das meninas que têm obras aqui. A parte de compras está totalmente relacionada com o andamento da obra. Eu não consigo ter um bom cronograma de execução de obras, eu não consigo estar com a minha obra em dia se a minha compra ela não estiver casada, coerente com a minha operação. Então, o objetivo de compras é garantir que a operação aconteça. Fazer compras bem feitas é como que esse processo ele vai ser mais eficiente, mas não é o objetivo do processo. Então, quando a gente fala de objetivo, fica mais claro para vocês entenderem a diferença do que é o objetivo do processo, que é diferente da atividade principal? Aqui, por exemplo, eu poderia colocar, quando a gente fala de objetivo do processo de qualidade, eu poderia colocar, é controlar não conformidades, controlar plano de auditoria, controlar os riscos e as oportunidades. Não, o objetivo do processo de gestão da qualidade aqui é manter e melhorar o sistema. Manter é fácil, melhorar é difícil. Esse é o objetivo. Não é controlar não conformidade, não é responder, não é fazer análise. E daí, para manter e melhorar meu sistema de gestão, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar controlar o resultado dos indicadores, controlar as não conformidades, controlar informações dos sistemas de gestão, gerenciar rotinas de auditoria, conduzir análises críticas, gerenciar assuntos dos sistemas de gestão, controlar planos de ação, controlar mudanças, controlar treinamentos e controlar reuniões gerenciais. Se eu fizer tudo isso medindo
a nota geral dos sistemas de gestão, medindo a média dos riscos e medindo a média de não conformidades, eu vou garantir que eu vou conseguir manter e melhorar meus sistemas de gestão. Então, aqui é o que eu preciso entregar para a empresa por meio dessas atividades com esses resultados. Por isso que eu falo que quando a gente está com dificuldade de encontrar indicadores para aquele processo, eu sempre falo, e a Samad está aqui, o Carlos está aqui para não me deixar mentir. Falo, não estou conseguindo encontrar indicadores para o meu processo. O objetivo foi definido de forma errada. Porque quando a gente define bem o objetivo do processo, o indicador ele salta o olho, gente. É muito fácil. Automaticamente a gente indica. Então, eu não sei o que eu coloco para indicador, eu não sei o que. Volta para o objetivo. Com certeza o objetivo está errado. E daí, gente, tem Ó, vou até dar aqui para vocês. Não estava previsto, vou fazer aqui em tempo real aqui para vocês. Ó, nós temos aqui agora o nosso amigo ChatGPT. Ó, vou colocar aqui, ó. Olá, bom dia. Estou fazendo o mapeamento do processo de compras. Você pode me ajudar indicando qual é o objetivo deste processo? Vamos ver o que ele vai falar aqui, ó. O que ele falou aqui, ó? É facilitar a visão para funcionamento de uma organização de forma eficiente e econômica. A função do processo de compras é garantir que tudo vai acontecer e vai operar da forma mais correta possível. Ideia da forma eficiente é como a gente vai transformar isso mais eficiente. Os principais objetivos do processo de compras, ó, atender as necessidades, redução de custos, aqui, ó. Tá fácil demais, gente. Aqui a gente conseguir, deixa eu. Vocês estavam vendo minha tela, né? Do chat GPT. Então, só para. Então, tá fácil demais. Então, se vocês ainda tiverem alguma dificuldade, vamos lá. Essa versão a 3 que eu coloquei ali é uma versão gratuita ainda. Então, voltem lá, se está com dificuldade, porque é o que vai ajudar bastante. Bom, defini o objetivo do meu processo, coloquei aqui quais são os indicadores, como que eu vou medir, vou descrever aqui o meu processo. E daí, ó, a gente tem o Diego e o Lauenberg aqui, que são os representantes masculinos de clientes aqui, junto com o nosso consultor Carlos aqui, mas a maior parte aqui são as mulheres que dominam o mundo de gestão na qualidade e o mundo de sistemas de gestão. Espera aí que tem alguma... Tudo bom, Lauenberg? Eu cumprimento, peço por Tudo bem, favor Dani? para o ChatGPT, certeza, gente. Tem gente, peraí que tem alguém que está tentando. Tudo bom, Lauenberg? Saudade de você, faz tempo que a gente não Oh, conversa. tudo bem, Daniela? Tudo bem, Samuel? Tem alguma dúvida? Não, tá ótimo, Dani. Então tá bom. Então, sim, eu gosto, né? Eu trato bem, porque afinal de contas o ChatGPT é meu amigo, meu estagiário aqui faz tudo, gente. Eu vou tratar bem meu estagiário, certeza. Daí aqui, nesse do que pode dar errado, gente, as mulheres que estão aqui nesse grupo, me ajudem aqui, porque é o seguinte, o que é o risco, gente? O que pode dar de errado? É o sexto sentido da mulher. Se você não está conseguindo encontrar risco, põe uma mulher para analisar o processo, que você vai achar um monte de coisa que pode dar errado. O risco, ele está muito atrelado com essa... Tanto que o risco ele está diretamente relacionado com uma incerteza. Ou seja, isso daqui não está legal. Não necessariamente, às vezes, é uma não conformidade, é aquela atividade, é aquele documento, aquela partezinha que a gente, sabe quando está no coração, você fala, isso daqui ainda vai dar BO? Risco é aquela parte da operação que você fica em cima, porque você sabe que se você não ficar em cima, vai dar alguma coisa de errado.
quando a gente fala de processos muito bem definidos, inclusive a norma fala disso, a norma fala o seguinte: a empresa precisa operar sob condições controladas. O que quer dizer esse sob condições controladas? Para mim, gente, se vocês me perguntarem qual que é o item das frases da norma que eu mais gosto, são duas. A primeira é: a adoção de um sistema de gestão é uma decisão estratégica da empresa. Essa é a primeira frase que está lá no item 0, que nem está no requisito lá na frente. E a segunda frase que eu mais gosto da norma é: a empresa precisa operar sob condições controladas. O que quer dizer condições controladas? Quer dizer que eu preciso ter previsibilidade, que o meu processo precisa ser repetível. E se tem qualquer tipo de situação que ele não consegue ser previsível ou repetível, porque eu sempre tenho que ficar em cima, porque eu não sei muito bem se eu não ficar em cima, o que vai dar de BO, isso são riscos. Então, olha ali, fala assim, ó, isso daqui é o que toma o meu dia. É aquela dupla checagem, é aquela dupla conferência, é aquele momento que você assim, você viu isso? Sabe quando a gente faz aquele checklist mental no final do dia, tipo, do que eu precisava ter feito? Sabe aquele negócio que você fala, nossa, isso daqui eu fiz mesmo, isso daqui eu conferi? Isso é risco. A gente tende a rebuscar o risco como sendo um negócio muito fora da nossa realidade, mas não, gente, o risco é isso. O risco é tudo aquilo que você tem dúvida se o resultado vai sair previsível ou repetível. Do outro lado, a gente tem a melhoria, a oportunidade de melhoria. Tem coisas que você não fica ali em cima, que você não fica naquela apreensão se vai dar certo ou não. Ou seja, não é um risco, mas você sabe que pode melhorar. Por exemplo, todo o nosso trabalho que a gente está fazendo aqui de sistema de gestão da qualidade, a gente está fazendo nesse momento em planilhas. A gente está, todo mundo que está aqui está no nível 1, que a gente chama, né? A gente está implementando todos os sistemas de gestão. Nesse momento, a gente nem recomenda automatizar. Por quê? Porque ainda tem muita adequação a ser feita. A gente está construindo tudo. Então, se a gente já for colocar tudo em software, eu falo que pior do que um sistema não automatizado, pior do que um processo não automatizado é um processo automatizado errado. Porque daí a gente não consegue controlar riscos em processo automatizado. Então, por isso que aqui na Tempo nós defendemos que na implementação vamos construir tudo no papel, né? Vamos construir tudo em documento e daí depois com tudo isso auditado, com tudo isso verificado, com tudo isso pronto, é isso mesmo? Faz sentido para a empresa? Ah, então tá bom, então vamos automatizar. Por isso que no nível 2 dos nossos sistemas a gente disponibiliza o software Qualiex, né, que está dentro do contrato de vocês para que a gente consiga automatizar tudo. Mas aqui no nível 1 é uma oportunidade. A gente sabe que se a gente colocar um software, vai melhorar. A gente vai colocar agora? Não, porque a gente sabe também que não é o momento, mas a gente sabe que vai melhorar. Mesma coisa, por exemplo, se a gente está utilizando aqui a parte de compras, né? Vamos utilizar. Ah, eu não tenho um software de gestão de estoque, eu faço meu estoque na planilha. Se eu colocar um software de gestão de estoque, vai melhorar? Vai melhorar. Mas é um risco? Não, não é um risco, porque funciona meu estoque desse jeito. Está tudo certo. Então, a oportunidade, tudo aquilo que funciona, que está dentro da sua condição controlada, ou seja, é previsível, é repetível, mas você sabe que tem um jeito mais barato ou mais rápido de fazer aquilo. E daí a gente vai trazer o critério que a gente chama, já tirei. Daí a gente vai trazer aqui, ó, o eficiente econômica. É quando a gente começa a fazer mais rápido e mais barato. As oportunidades de melhoria normalmente estão aqui. Os riscos, eles estão aqui. Serviços necessários. Aqui a gente está falando da melhoria. Veja que o próprio objetivo de processo já consegue dar o caminho de riscos e melhorias que você precisa olhar para o seu processo. Legislação aplicável é o mais fácil de tudo, né? Porque a gente sabe quais são as leis que a gente precisa cumprir, ou então pelo menos deveria saber, né? Mas aqui, quando a gente fala de sistema de gestão da qualidade, quando a gente fala de legislação, a gente está falando de normas, regulamentos e leis. Então, a partir do momento que vocês querem incluir um sistema de gestão que é baseado numa norma,
isso automaticamente se torna um requisito legal que você vai cumprir. Então, traz a ISO 9001. Se for o PBQPH, e junto com o PBQPH vem mais um monte de legislação, né? Que daí a gente está falando também da norma de desempenho, que faz parte do sistema de gestão, e todas as NBRs que existem. Quando a gente fala, por exemplo, da parte de alimentos, de embalagens para alimentos, né? A Angélica está aqui da Del Papéis, a gente tem uma série de legislações que a gente precisa cumprir para fins de Anvisa, para fins de boas práticas de fabricação. Então, a gente vai colocar. Aqui, a gente vai colocar todas as legislações da empresa? Não. Você vai colocar quais são aquelas legislações que fazem parte deste processo que a gente está verificando. Então, se lá, por exemplo, na parte da construtora, eu estou fazendo o checklist do meu processo de projetos. Quais são as legislações que você vai ter que colocar? Aquelas NBRs que o seu projetista precisa cumprir para executar o seu trabalho. Então, pode ser, por exemplo, se a gente estiver falando de projetos, essas 6 caixinhas aqui não serão suficientes. A gente vai precisar incluir novas linhas aqui para incluir todas as NBRs que um projetista precisa cumprir. Se a gente estiver falando, por exemplo, de embalagens, se a gente estiver falando de um processo de controle de qualidade, a gente precisa verificar qual que é a parte da legislação que fala da liberação. E aqui também, como a gente está falando de documentos externos, a gente também pode incluir aqui requisitos de clientes também, tá? Que é uma norma, é um regulamento que a gente precisa seguir também, a gente precisa considerar isso como documento externo. Ou seja, eu vou colocar aqui quais são os requisitos de BPF que eu preciso fazer para liberar a minha embalagem, mas também eu preciso verificar se o meu cliente quer que eu execute essa inspeção de uma forma diferente. Eu vou colocar aqui também, tá? E aqui eu vou colocar quais são os equipamentos e recursos. Então, também, se eu estiver falando de um processo de produção de fabricação, provavelmente vou precisar de mais linhas aqui e vocês podem incluir. Não se limitem, porque a gente colocou 6. A gente colocou 6 porque, em média, normalmente é isso. E a gente trabalha muito aqui com empresas de serviço também. Então, assim, em média, quando a gente fala de legislação e de equipamentos e recursos, a gente tende a ter menos, mas se você precisar incluir mais, não tem problema. Aqui em equipamentos e recursos, aqui, se você é uma empresa que tem legislação, que tem a licença de operação, que é a licença que o órgão ambiental ele disponibiliza para você, cada estado tem a sua própria tipo de licença de operação, mas a maior parte dos estados colocam ali quais são as máquinas e os equipamentos que são utilizados na operação. Então, se você for uma empresa que tem a parte de fabricação e que você tem a sua licença ambiental, se a gente estiver fazendo checklist de processos operacionais, tenha cuidado para garantir que esses equipamentos e recursos estejam coerentes com a sua licença de operação. Por quê? Porque aqui a gente está falando de ambiente para operação de processos. E se eu começar a ter divergência do que está aqui com a minha licença de operação, isso pode ser até uma incoerência. Normalmente, os auditores, quando vão certificar só ISO 9001, eles não olham licença de operação. Por quê? Porque normalmente a licença de operação está mais atrelada a uma norma de gestão ambiental. Mas é muito comum quando o auditor ele vai auditar a fábrica, que ele peça a licença de operação justamente para poder analisar a infraestrutura e ambiente para operações de processos por conta dessa lista que tem no órgão, no alvará de operação. Então, sempre deem uma olhada ali. E outra coisa também, verifiquem se tem alguma condicionante a essa licença. Por quê? Porque a condicionante dessa licença pode entrar onde? Em risco, aqui. Por quê? Porque se vocês não estiverem atendendo aquela condicionante, isso pode prejudicar o resultado do processo. Então, obviamente, se a gente estiver olhando para, né, se aquela condicionante estiver relacionada com esse processo. Então, lembrem-se, gente, o que é importante vocês tratarem aqui? Os processos, eles precisam ser autônomos, eles precisam ser independentes e interrelacionados.
Preenchi aqui as informações gerais do meu processo, eu vou vir aqui e vou colocar quando que eu atualizei esse documento pela última vez. E uma coisa também que é muito comum que vocês não fazem, terminou de preencher, vem aqui e coloquem em preto. Por quê? Quando vocês forem mandar isso para o seu consultor para ele analisar, ao colocar em preto, o consultor ele vai ter certeza que você analisou todos os pontos. Quando vocês mandam, devolvem o documento com as indicações ainda em vermelho, a gente fica meio na dúvida, a gente não sabe se isso foi de fato inteiramente analisado. Então já aproveitem, né, e já mostrem isso. Ah, deu tudo certo, não precisei incluir mais nada, atualizei aqui a data, então 24/8/2023, aqui. O que vai acontecer aqui? Conforme eu for preenchendo o mapa de processo, ele vai começar a ser automaticamente preenchido, né? Então, ó, os equipamentos e recursos ele vai vir para cá, a parte de entradas, né? Esse aqui a gente já colocou, a parte das atividades principais ele vai vir para cá, a parte de riscos e oportunidades ele já vai vir para cá, mas tem algumas coisas que a gente vai preencher, por exemplo, quando são os indicadores, quando é um checklist que a gente está lá na plataforma, é que esse daqui, gestão da qualidade, a gente já está bem preenchido para vocês. Esses dois campos aqui, eles não são preenchidos quando a gente disponibiliza um checklist, por exemplo, checklist de financeiro, por exemplo, que vai estar lá em processos de apoio. Ele não vai estar preenchido. E daí, o que que você tem que analisar aqui? A gente fala, você vai olhar todas essas atividades principais e você vai falar o seguinte: bom, para eu controlar o resultado do indicador, o que que eu preciso ter de entrada? O que que eu preciso que chegue até mim para que eu consiga coletar indicadores? Ah, eu preciso ter os indicadores preenchidos. Porque senão, como que eu vou controlar o resultado se o indicador não está preenchido? E lembre que o indicador ele é preenchido por cada um dos gestores. E lembrem-se que os processos eles são autônomos e independentes, ou seja, cada gestor tem que preencher o seu indicador. Não tem essa de ter alguém que vai coletar e preencher todos os indicadores. Isso é responsabilidade de todo mundo, só que esses indicadores preenchidos precisam chegar até você. Eu preciso controlar não conformidades e ações corretivas, então isso também precisa estar preenchido. Preciso controlar informações de sistemas de gestão, preciso gerenciar rotinas de auditoria interna, conduzir análises críticas com a direção, gerenciar assuntos gerais, controlar riscos e oportunidades. O que eu preciso, então? Ó, preciso de indicadores preenchidos, preciso da agenda de reuniões, eu preciso dos mapas de processos, porque com base nos mapas de processo todos aqui, eu consigo garantir rotinas de auditoria interna e externa, eu consigo garantir, controlar as não conformidades e ações corretivas que estão dentro dos mapas de processos ali. Eu preciso saber a agenda de ações dos sistemas de gestão de todos os processos, da agenda de auditoria e preciso ter acesso aos planos de gestão de todos os gestores. Com tudo isso, eu consigo executar todas as minhas atividades. Legal. E o que vai sair aqui? Vai sair, então, a ata preenchida, vai sair a análise dos indicadores, vai sair as não conformidades abertas e fechadas, vai sair um planejamento de mudanças. Tudo isso daqui vai fazer, essas saídas aqui precisam garantir o quê? Que eu vou manter e melhorar o sistema de gestão. Então, você sempre vai analisar se as suas saídas se estão coerentes, se você está garantindo cumprir o objetivo do seu processo. Legal. E daí aqui, o que todo mundo tem dúvida aqui, o que que é o requisito de saída? Aqui, ó, tá vendo que a gente tem esses dois campos aqui, que pouca gente dá atenção para isso, até preenche meio pro forma? Aqui eu tenho o processo anterior e eu tenho o próximo processo. Quais são as características? Vamos ver se vocês estão atentos. Eu falei que os processos eles têm três características. Quais são? Ó. Quais são as três características do processo? Autônomo, independente e interrelacionado. Exatamente. Então, gente, gravem isso. Quando a gente fala do processo autônomo e independente, isso daqui precisa acontecer
de forma independente. Isso daqui é o interrelacionado. O requisito de saída é como eu preciso que o próximo processo receba a minha saída. É o como aqui. E o requisito de saída está relacionado com o próximo processo. Então, se eu estou tendo essas saídas e quem vai receber essas informações, porque a entrada de um processo é a saída de outro processo, eu não posso ter furo nisso, tudo tem que sair de um lugar e ir para outro lugar. Se eu estiver quebrando esse fluxo, tem alguma coisa fora do lugar aqui. Então, se essas saídas aqui estão indo para alta direção, e eles estão indo para alta direção mesmo, porque é a alta direção que precisa garantir o próximo passo, né, o próximo nível, com base nesses resultados aqui, como que a alta direção precisa receber todos esses resultados? Eu preciso que todos os meus planos de ação estejam executados, porque o plano de ação é aprovado pela direção. Eu preciso que tudo isso esteja executado, feito, realizado, para que eu consiga rodar o meu PDCA, para que eu consiga rodar o próximo passo. Então, o requisito de saída, o que você vai fazer aqui? Quando você terminou entradas, atividades e saídas, e você tem qual que é o próximo processo, ou seja, quem vai receber essas saídas aqui, você vai sentar com um gestor do próximo processo. Você vai falar assim, direção, é o seguinte, eu preciso aqui disponibilizar as informações do meu processo para você. Como você precisa receber esse processo? Eu preciso receber dessa forma aqui. Vamos de novo no processo de compras ali, que tem sido o nosso case aqui de objeto de estudo hoje fora o sistema de gestão. A saída aqui do processo de compras é a compra realizada e entregue no outro, né, dentro da obra ali. O que é requisito de saída aqui? Eu não sei se, meninas, vocês têm esse desafio aqui, mas é muito comum aqui quando a gente fala de obra que um material ele chegue lá na obra sem a nota fiscal e sem o pedido. Daí, quem está lá na obra não consegue conferir se foi exatamente aquilo que foi comprado. Me fala se isso acontece com vocês aqui ou se não acontece. Se não acontece, já é um super de um avanço. Então, isso prejudica várias coisas quando a gente não consegue, né? Então, porque a área de obra ali, o pessoal da execução de obras, eles podem ficar bloqueados por de repente, um material que foi comprado de uma forma errada, isso pode ter impacto financeiro, porque a partir do momento que a gente aceita o material, é super difícil a gente trocar esse material depois que você assinou, que você recebeu. Então, isso pode gerar impacto financeiro, isso pode gerar atraso na obra, isso pode gerar insatisfação ali de quem está dentro da obra, isso pode parar. Então, lá, quando a gente estiver falando de quem vai receber, vai perguntar, fala assim, olha, o que você precisa? Eu preciso que a nota fiscal e o pedido estejam dentro com o pedido. Quem está comprando, quando for comprar o material, vai virar para o fornecedor e falar assim, só que é o seguinte, eu tenho uma regra aqui. Eu não aceito receber material na obra se não tiver com o pedido e com a nota fiscal. Você coloca isso dentro do seu processo. Daí você vai olhar aqui nas atividades principais e você vai ver em qual momento dessas atividades principais você tem que colocar essa regra aqui para você conseguir cumprir o requisito de saída. Angélica, o nosso almoxarifado não era subordinado ao setor de compras. Senhor amado! Então, aqui o requisito de saída, ele tem que entrar no processo, gente. Por que a gente traz isso de uma forma visual? Justamente por conta disso. Daí você tem que olhar. Falar, aqui em qual momento? Se eu preciso cumprir os prazos do plano de ação aqui, eu vou colocar então aqui nas reuniões gerenciais. Então, na minha ata de reunião, eu não vou terminar a ata de reunião sem verificar se todos os planos de ações estão em dia. Se seu requisito de saída não estiver dentro do seu processo está com uma falha, está com um gargalo. Certamente. E você vai estar com um gargalo, então,
pode ser tanto um gargalo interno, nem tanto gargalo interno do processo, mas gargalo de passagem de bastão, com certeza. Provavelmente o seu coleguinha que está recebendo o seu processo está te xingando em mente, falando, puta que pariu, de novo veio essa compra sem nota fiscal, mas isso não foi alinhado enquanto sistema. E isso, gente, é sistema bem executado. Uma empresa com um sistema de gestão não é uma empresa que nunca erra. Muito pelo contrário. A empresa que tem sistema de gestão é a empresa que sabe lidar com erros de forma sistêmica e consegue entender e consegue fazer esses encaixes, saber o que precisa ser encaixado e trabalhar isso de forma sistêmica. Mas a gente precisa ter isso. E a gente precisa entender que o fato da gente ser autônomo e independente não quer dizer que a gente não tenha relação com o outro. Tá claro até aqui, gente, ou tá difícil? Alguém tá com alguma dúvida? Tá claro, tá bem claro, Dani. Maravilha. Daí, ai, que bom, Jé. Bom, fiz aqui então a parte de cima aqui, daí eu venho para a parte de baixo. Daí eu vou olhar um risco. E por que que daí vem para cá de novo o risco, se eu já falei lá? Por quê? Porque quando a gente está olhando entradas, saídas, quando a gente faz o risco aqui, gente, a gente está olhando muito para essa parte aqui. Quando a gente traz o risco e a oportunidade para cá, a gente já começa a olhar o processo de uma forma mais intensa. Por quê? Porque aqui a gente começa a olhar o que vem antes, o que vem depois, a gente começa a olhar conhecimentos, a gente começa a olhar equipamentos, a gente vem ali requisitos de saída. Então, quando você vem para cá, você ainda tem que fazer uma segunda análise. Eu tenho risco em entrada, saída? Eu estou conseguindo entregar bem o meu requisito de saída para o meu para o processo seguinte? Não, tem alguma oportunidade de melhoria naquilo que eu acrescentei? Porque aqui, ó, olha só, aqui, gente, eu estou olhando para o processo autônomo independente. Aqui eu estou olhando para o processo interrelacionado. Aqui eu estou olhando para as relações do meu processo. Então, aqui eu posso ter riscos e oportunidades de relações entre os processos também, tá? E aqui eu preciso, bom, para executar tudo isso, quais são os conhecimentos que eu preciso ter? Bom, eu não consigo realizar tudo isso sem entender minimamente da ISO 9001, por isso que a gente faz todo esse processo de implementação. E também não consigo executar todo esse trabalho sem entender rotina de não conformidade. Inclusive, nos próximos meses, a gente vai estabelecer uma rotina de treinamentos técnicos desses assuntos, não conformidade, riscos e oportunidades, análise crítica, a gente vai trazer sistemas como treinamentos oficiais e não só como treinamento fase a fase para todo mundo, porque a gente sabe que tem muita dúvida e aqui que está, de fato, a grande possibilidade de melhoria dos sistemas de gestão. E aqui já vai trazer os documentos aplicáveis. O que eu vou fazer aqui? Assim como eu coloquei aqui a data que isso foi atualizado, eu vou vir aqui e vou colocar isso daqui foi atualizado hoje. Vocês esquecem muito de fazer atualização de documento, e isso é importante. Está na revisão 1, é a primeira vez que eu estou olhando para isso. Ah, vim aqui, mudei meu requisito de saída. Aqui, você vai vir aqui e vai mudar a revisão. Então, sempre esqueça de deixar isso atualizado. Bom, fiz aqui minha informação geral, fiz meu mapa de processo, isso vai gerar um plano de ação para mim, principalmente dos riscos e das oportunidades. E daí, tá vendo que aqui a gente tenta fazer tudo aqui na Tempo que fique o máximo prático para vocês entenderem a ordem em que as coisas acontecem, tá? Mas o fato de estar aqui, se você só tem 3 riscos, gente, tira daqui, toma cuidado com o documento de vocês, não precisa ficar com essas linhas em branco. Quando o auditor olha ali em branco, ele não sabe se aquilo está em branco por um erro ou se esqueceu, ele não sabe. Isso gera uma possibilidade de apontamento ali na auditoria. Se a gente deixa assim, tudo certo, o auditor sabe que a gente teve 3 riscos e uma oportunidade. Tá? Então, não tem um problema, tomem esse cuidado com o documento é de vocês, os sistemas de vocês.
Então, assim como você toma cuidado com as suas ferramentas de trabalho, entendam essas planilhas como ferramentas de trabalho de vocês. E vocês precisam ter cuidado com elas também. Então, não deixem campos em branco. Se tiver em branco, vai lá, tira o campo em branco para demonstrar que você analisou aquilo. Tenha esse cuidado com isso, que é uma ferramenta de trabalho de vocês. Bom, daí aqui, quando eu tenho aqui o risco, eu vou olhar dois fatores. Falando assim, bom, eu tenho o risco de não cumprir os prazos estabelecidos. O quão urgente é eu resolver isso? Nossa, é muito urgente. Por quê? Porque a gente precisa cumprir os prazos estabelecidos. Quão importante isso é? Né? É o que a gente chama, isso tem a matriz de Eisenhower, né? Que a gente trabalha urgência versus importância. Ah, o quão importante é isso? Ah, também é importante. Então, ó, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é atuar. Ah, riscos mal dimensionados. É um risco, ou seja, existe a possibilidade de, quando eu analisei o processo, eu não ter colocado todos os riscos que de fato o processo tem. Qual que é a urgência disso? Ah, não é uma urgência tão grande. Por quê? Porque isso deve ser revisado constantemente. Então, se eu não encontrei agora, eu posso encontrar numa próxima revisão, alguém do meu trabalho pode falar, mas o quão importante é eu dimensionar o risco correto? Ah, é muito importante. E daí, conforme um software de gestão da qualidade, quão urgente é? Nada urgente agora. Por quê? Porque a gente está, né, como eu falei, a gente está construindo tudo isso. Qual que é importante? Ah, é importante, mas e daí, aqui vai dando se você precisa atuar ou monitorar. Qual que é a diferença deles? Atuar é quando você precisa fazer uma ação. Ah, isso quer dizer que eu preciso fazer uma ação e essa ação precisa ser feita agora? Não, eu posso estabelecer uma data limite aqui. Ah, então isso daqui precisa ser feito até 31/12/2023. E você vai colocar qual que vai ser a ação, quem que vai ser o responsável, e você vai colocar a data aqui. Quando você vai monitorar, você não vai ter uma ação. Então, esse campo aqui vai ficar em branco. O que que eu recomendo aqui? O que que eu gosto? Daí a Daniela, não é obrigatório, nem nada. Aliás, nada é obrigatório. Eu gosto de colocar um cinzinha aqui, porque visualmente fica fácil. Eu entender que aquilo eu não vou atuar, que não é que está em branco porque está em branco. Lembra que eu falei que o auditor, quando vê campo em branco, ele já azeda? Quando eu coloco aqui, isso demonstra de que foi analisado e que aquilo de fato não vai ser analisado. Mas não tem problema, porque só o fato de estar monitorar aqui já garante que eu não vou ter uma ação atrelada àquilo. Então, eu coloco aqui a ação, coloco quem vai ser o responsável e a data limite. E vou acompanhando tudo isso sendo realizado mês a mês. Sugiro que vocês coloquem na agenda de vocês uma data, um período para que vocês revisem ações e indicadores. Então, eu tenho, gente, ó, eu tenho um dia fixo na minha agenda que eu reviso indicadores dos nossos processos internos, dos meus processos internos, que eu sou gestora aqui na Tempo. Então, todo dia 2 de cada mês, ou segundo dia útil de cada mês, porque às vezes cai no final de semana, eu separo um período para fazer análise de ações, de não conformidades, de indicadores. Isso está na minha agenda. E isso, a partir de agora, com vocês, como gestores do sistema de gestão, também precisa estar na agenda de vocês. Separa um tempo para isso. E daí vocês vão abrindo todos os planos de ações, vocês vão verificando se tem coisas que deveriam ter sido feitas, se não foi. Não deixe para fazer isso perto da auditoria. Separa um tempo oficial para isso, vocês vão ver o quanto que vai ser bom. E o quanto que isso vai fazer com que você consiga manter e melhorar os seus sistemas de gestão, tá? Estabelecer o plano de ação. Aqui, vamos supor aqui que no plano de ação eu tenha colocado aqui no risco uma urgência 1 e uma importância 2 e deu monitorar, ou seja, eu não vou atuar nesse risco aqui, eu vou só monitorar. Mas, gente, é um risco. E automaticamente, por ser um risco, eu preciso ter um plano de ação de contingência. Isso também as empresas falham muito. Ou seja, o que vai acontecer? O que eu posso fazer se aquele risco vier a acontecer? Eu sugiro que esse plano de contingência esteja dentro do procedimento operacional daquele processo, para que todo mundo saiba o que vai fazer quando algo der errado. Então, por exemplo,
Se eu coloco aqui que tem riscos mal dimensionados ali, eu posso colocar no meu procedimento de operação aqui, que se novos riscos forem identificados ali, daí qual que vai ser o plano de ação para eu tratar desses riscos aqui. Se a gente estiver, por exemplo, no processo de compras e o meu risco for o, o chegar o pedido ali sem a nota fiscal. Se isso acontecer, eu vou monitorar. Por quê? Porque eu já arrumei meu processo, tipo, eu não tenho muito mais, né? Porque daí o pedido chegar lá com a nota, sem a nota fiscal, não depende muito da gente, depende da boa vontade do fornecedor, né, do nível de organização do fornecedor, de ver a nossa observação, que tem que ter a nota fiscal junto com o pedido. Tá, mas aconteceu, o pedido chegou lá sem a nota fiscal. Não é uma não conformidade. Por quê? Porque não é nosso ali, né? Assim, ele só chegou sem. O que que vai acontecer? Se chegar lá uma compra sem uma nota fiscal, o que a sua equipe vai fazer? Qual que vai ser a sua contingência? Qual que vai ser a sua ação? Então, sempre que um risco estiver com status de monitorar, sempre olhe. Tudo bem, você não precisa atuar no risco, gente. Principalmente se a incerteza for baixa. Mas você precisa sempre saber e deixar claro para a sua equipe o que fazer em caso que esse risco venha a acontecer. Por fim, para a gente fechar aqui o nosso treinamento de hoje, aqui tem. Lembra que eu falei para vocês separarem um dia no mês para vocês monitorarem tudo o que está acontecendo? A gente já disponibiliza aqui para vocês. Deixa eu diminuir aqui, ó. Atualizado, hein? Ó, abrir um documento novo, gente. Primeira coisa, já muda a revisão e data ali do documento. Daí você vai nessa data que você colocou, a gente já fez um roteirinho para você analisar. E é um roteiro que a gente utiliza aqui na Tempo, inclusive na nossa gestão geral aqui, ó. O resultado geral do mês, com base no quê, gente? Com base no objetivo desse processo. O objetivo geral do mês, eu consegui manter e melhorar o meu sistema de gestão? Ah, consegui. Foi bom. Ah, não, foi excepcional. Você começa a fazer o quê? Análise de dados. A gente tem um requisito da norma que fala monitoramento, análise, melhoria, monitoramento, medição, análise, melhoria. Aqui a gente começa, então, a começar a fazer análises sistemáticas que vai garantir com que você tenha propriedade do seu processo e do próprio sistema de gestão, você alternando. Ah, foi bom aqui. Alguma meta precisa ser revisada? A gente não entrou hoje em indicador, a gente vai entrar no próximo mês, que a gente vai falar de indicador, mas aqui tem as metas. Alguma meta precisa ser revisada? Não, as metas elas estão coerentes. Ah, sim, alguma meta precisa ser revisada. Qual meta precisa ser revisada? As entregas foram realizadas na sua totalidade? Não, não foi, foi a maior parte. Poxa, esse mês aqui foi a menor parte. E daí você começa a analisar, bom, se foi a menor parte, então não foi um mês bom. Vamos ser sinceros? Ah, então foi um mês regular, não foi um mês. E você começa a criar esse senso crítico com base nos próprios dados. Olha que legal. Qual o percentual das entregas realizadas no mês? Foi de 31 a 50. Poxa, então será que foi regular? Cumprir 30%? Não, foi ruim. Ao mesmo tempo, às vezes a gente tende a ser, né, a chicotear a gente, às vezes quando a gente coloca ali, a gente colocou aqui que foi regular. E você vai vendo aqui, não, eu entreguei a maior parte das minhas entregas aqui, ó, e tá entre 81 e 95. Ah, vamos lá? Não foi regular, né, gente? Foi um mês ótimo, ó, tipo, entreguei 95% das minhas metas. Poderia ter sido 100, que é excepcional, mas entreguei. E você vai cumprindo. Tem alguma não conformidade que eu preciso abrir? Tem. Qual que é o número da não conformidade e quando que isso foi aberto? Isso garante a amarração aqui. E aqui você vai analisando, ó, o resultado do mês, foi bom, foi ruim? O que influenciou o resultado? Porque às vezes a gente tende a olhar só para o que é ruim e a gente não olha o que influenciou positivamente um resultado. E o que a gente influenciou positivamente um resultado, se um resultado foi bom, talvez isso possa ser replicado. A gente tende a trabalhar muito no ruim, mas a gente não replica o que é bom.
Então, aqui ele vai forçar a gente a olhar tanto para o cenário positivo quanto para o cenário negativo. Quais são as prioridades para o próximo mês? E daí, como isso daqui a gente vai fazer todo mês, aqui a gente não estabeleceu prioridades para o próximo mês, quando a gente começar o mês seguinte, eu vou olhar para o mês anterior. Aquilo que eu coloquei como prioridade foi feito e a gente vai estabelecendo. E aqui, então, já tem, então, um roteiro completo de análise de dados para você realizar, para você garantir que o objetivo do processo está em dia ou não. É isso que eu tinha para hoje, gente. Fez sentido? Clareou, dificultou? Dani, posso fazer uma questão? Pode. Eu já, em relação quando definimos no nosso plano de ação, monitorizar, já vi para definirmos uma ação, já vi para não definirmos uma ação e começo a ficar com dúvidas se é para definir ou se não é para definir. Eh, eu vi que colocaste que não era para definir, mas há alguma situação que seja conveniente definirmos ou não? Não, se é para monitorar, não precisa definição. Você precisa você não vai definir ação para minimizar ou para diminuir, mas você precisa controlar o efeito caso isso aconteça. Então, por isso que eu não trago a ação para cá, porque se eu trago a ação para cá, isso vai complicar a cabeça da pessoa, mas se eu vou monitorar, tem que ter ação, não tem? Por isso que eu gosto de trabalhar o efeito, mas eu gosto de trabalhar o efeito no procedimento, porque daí fica mais claro, isso entra dentro do processo e não como uma coisa separada do processo. Ok, obrigada. Gente, então é isso. Depois esse treinamento vai ficar disponível a gravação para vocês. Espero que tenha feito sentido para vocês. Se vocês precisarem de alguma dúvida, sabem que vocês podem contar comigo aqui, estou à disposição. E um excelente dia para vocês. Obrigada pela presença Dani, de vocês. como é que eu consigo um treinamento para pegar esse treinamento gravado? A gente vai Onde eu disponibilizar para vocês. consigo? Pode mandar ali no. Pode falar com a Jaque, que é a sua consultora, ela disponibiliza o link para você. Oh, show de bola, valeu. Obrigado. Até mais, gente. Qual que empresa que você é? Coloca aqui Angélica, Natasha, Aline, Tati, coloca aqui a empresa que vocês são e as normas que vocês estão implementando para a gente começar aqui os nossos trabalhos aqui. Sim, JR Construções, PBQPH. Coloquem aqui, gente, no chat. Vamos começar. A gente já deu 5 minutinhos. O pessoal que for chegando, eles vão. Del Papel. Ah, Angélica, da Del. Que legal. A Natasha também. Então, a Natasha está junto com a Aline ali na JR.